Hey, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao UniLibrasCast. Hoje você vai descobrir como você avançar ainda mais, mesmo que atualmente você esteja no nível intermediário da Libras. Vai descobrir técnicas, estratégias, práticas que você pode aplicar, começando hoje ainda, aí no seu dia a dia. Eu, Madison, este é meu sinal, estou no caminho da Libras há mais de 23 anos. Sou casado com a Raquel, ela é surda e poetisa, e somos casados há mais de 14 anos. E hoje você vai descobrir como que você também pode impulsionar a sua prática na Libras no seu dia a dia. Então, bora lá. Lembrando que você pode convidar e compartilhar o UniLibrasCast com outros amigos seus também, que querem aprender mais na Libras ou que já estão vivenciando a Libras na prática, para que eles possam avançar ainda mais. Quais são os erros que travam a pessoa no nível intermediário e impedem que ela alcance a fluência na Libras? Muitas vezes, quem está no nível intermediário da Libras olha para a própria sinalização e acha que está tudo muito bom, acha que é aquilo ali mesmo, porque cá entre nós, quem está estudando ou tentando estudar Libras pelo jeito tradicional, é um desafio assim, gigantesco chegar no nível intermediário, porque às vezes não é necessariamente você ter feito um curso intermediário de Libras ou estar fazendo um curso intermediário de Libras, mas sim o nível de sinalização que você consegue ter quando você encontra os surdos, em qualquer espaço que seja, e de você realmente estar preparado para isso. Então, o maior desafio para quem está no nível intermediário é se conformar com o nível que já tem na Libras, por achar que é uma conquista gigantesca, e é uma conquista gigantesca sim. Mas a grande questão é que quanto mais você se foca naquilo que você já tem da Libras, ao invés de você ir dando os novos passos, isso trava o seu desenvolvimento, trava a sua prática, trava o seu desenvolvimento real e aprofundamento na Libras. Quando eu estava lá atrás, no meu processo de aprendizado da Libras, eu não cheguei a fazer um curso intermediário de Libras, porque a instituição que eu estudei, o segundo curso, o primeiro curso que eu tinha feito foi na igreja. Lá não tinha intermediário de Libras. Tentaram formar uma turma e eu ficava fascinado em vendo algumas pessoas que sinalizavam bem mais quando eu ainda estava começando, mas não foi para frente. E depois, na instituição de surdos, onde eu fui fazer o curso de Libras, o curso básico era 1 ano e meio. E eu fiquei muito frustrado na época, porque por mais que eu tenha me dedicado muito, quando eu terminei o curso e eu considerei, cara, eu tive um rendimento excelente no que eu fiz aqui, tive ótimas notas lá no curso e tal, mas eu sentia que faltava algo, sabe? E mesmo o curso intermediário que tinha lá, tinha uma pessoa que morava no mesmo bairro que eu encontrava no ônibus, e ela estava fazendo um intermediário. E eu olhava para o jeito dela sinalizar e tudo mais, e eu falava assim, tá faltando alguma coisa aqui. E é muito estranho isso, porque de um lugar para outro lugar, quando você faz um curso de Libras tradicional, eles não reconhecem a grade curricular de um e do outro curso. Então, aquilo que é o curso básico num lugar, se você vai fazer em outro lugar, às vezes tem que começar do zero. Se você está fazendo intermediário num lugar, ou fez o básico num lugar, e no outro lugar você quer fazer o intermediário, às vezes não aceitam, sabe? É muito estranho esse tipo de coisa. Mas isso aí simplesmente prova o quê? Prova que não existe muito essa lógica de básico, intermediário e avançado. Para os fins do que a gente está conversando aqui, o intermediário é o nível que você percebe que você já consegue ter algum nível de comunicação com surdos, você não se sente totalmente preparado ainda, você percebe que você precisa de avançar ainda mais, mas lá no fundo você sente que falta algo, sabe? Você já consegue montar algumas frases, já conhece muitos sinais da Libras, mas lá no fundo você sente que falta algo. E aquilo que realmente faz você travar no nível intermediário e não conseguir avançar está muito relacionado a, você se acomodar ao nível que você está, achando que está bom o suficiente, porque você já consegue ter uma comunicação bem melhor do que as outras pessoas, inclusive seus colegas de curso, seus colegas ouvintes, às vezes familiares, amigos, veem você sinalizando, nossa, você sabe Libras, mas lá no fundo você sabe que você não sabe esse tanto de coisa assim, sabe? Então, se acomodar com o nível que você está é a principal coisa que faz você travar. O segundo aspecto é achar que
para você ir para o próximo nível, é só vocabulário que você precisa. A maioria das pessoas que se consideram no nível intermediário de Libras, a principal trava que elas vivenciam, quem não está acomodado, é justamente vivenciar novas situações de comunicação com surdos e não conseguir avançar. Ou seja, você já sabe montar determinadas frases em Libras, mas no fundo, você não consegue fazer determinados outros tipos de sinalização. E isso faz com que essa sensação de, cara, eu já sei montar esses tipos de frases aqui, dá uma sensação de que você já sabe tudo da Libras, mas não tem ninguém que saiba tudo da Libras. A Libras tem incontáveis outras formas de comunicação, montagem de frases e tudo mais, que vão impulsionar o seu desenvolvimento e que, inclusive, vão tornar ele muito mais leve, muito mais prático, muito mais intuitivo. Uma outra coisa que trava quem está no nível intermediário de Libras de avançar é a questão de o que fazer. O que eu tenho que fazer para poder ir para o próximo nível? O que eu tenho que fazer? Quais são esses sinais mais avançados? Quais são essas estruturas mais profundas da Libras que eu preciso de aprender? Como realmente passar para a Libras aquilo que eu quero dizer e estar mais preparado? Então, essa falta de clareza do que fazer trava. Porque é nesse momento aí que as pessoas vão se comunicando e vão tentando aprender ainda mais, e aí o que a pessoa faz? Vai para o YouTube, vai para as redes sociais, aí fica lá tentando aprender um sinal, um outro sinal, e aquela coisa assim, mecânica isolada e tal. Eu, Madison, depois desses mais de 23 anos que eu tenho na área da Libras, e sendo casado há mais de 14 anos com a Raquel, que é surda, né, tem 17 anos de relacionamento, eu vivo e respiro a Libras 24 horas por dia. Então, por exemplo, teve um dia recentemente que eu estava conversando com a Raquel e de repente saiu esse sinal aqui. Esse é um sinal da Libras? Sim e não. Sim, porque ele leva uma lógica geral de como que a Libras é, mas não porque ele não é um sinal estabelecido. Esse sinal se faz dessa forma. Mas, em qualquer lugar que eu for e que eu comunicar com surdos, de qualquer cidade que for do Brasil, e eu fizer esse sinal, eles vão entender. Olha que louco isso. E por que isso acontece? Por que esse fenômeno acontece? E aí vou te explicar a lógica desse sinal. O sinal de gostoso, gostosa, tanto no sentido de alimento como no sentido de uma pessoa, é aqui. É feito dessa forma, né? Então, aqui é esse sinal desse gosto, essa coisa que você gosta e que tem a ver as suas sensações físicas, né? O sabor de algo, né? E quando eu fiz esse sinal aqui a primeira vez, no contexto prático de Libras, natural, e ele surgiu naturalmente, ele traz o quê? Que o cheiro de algo é gostoso. Que aquele cheiro, aquele aroma chama a atenção, percebe? Agora, esse nível de insight, que é um insight vital de você vivenciar na Libras, a maioria das pessoas não tem, mesmo quem tem curso avançado. E às vezes, até quem já tem... a pessoa começou na Libras lá na década de 80, dos anos 90. Até gente muito antiga, assim, às vezes não tem esses insights. Eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de Letras Libras, eu vivenciei uma experiência muito única, porque na sala de aula tinha muitos momentos que era assistir videoconferências, porque a faculdade era à distância, mas nos momentos em que a gente estava na sala de aula com o professor tutor, e que era uma pessoa que tinha muita experiência na área na época, sempre que eu começava a falar algo, sempre que eu trazia as percepções que eu tinha da Libras, sempre que eu trazia as descobertas que eu tinha tido da Libras, e vários outros aspectos, percepções culturais, linguísticas, identitárias dos surdos, diferenças de comunicação entre homens e mulheres surdas, entre criança e adolescente, entre criança, adolescente adulto ou jovem, sabe? E as diferenças de gênero, a diferença de como que a mulher sinaliza, como que o homem sinaliza, como que um homossexual sinaliza, como que uma lésbica sinaliza, e perceber essas diferenças e essas nuances. Sempre que eu ia compartilhar algo,
na minha turma, eu percebi que todo mundo parava para poder ver o que eu estava falando. Mas eu custei a perceber que isso acontecia. Por quê? Porque às vezes eu estava tão imerso naquilo que eu estava vivenciando que para mim aquilo ali se tornava o normal, sabe? É como o peixe que está dentro da água e que, bom, cara, tudo é água aqui, entendeu? E eu vivenciava justamente isso. Até que teve uma época que eu estava muito reflexivo na minha vida, eu estava mais introspectivo assim. E aí uma colega foi e falou assim para mim: Madison, tem um bom tempo já que você não traz aquelas contribuições suas aqui nas aulas e tal. Aí eu falei assim: como assim? Não, é porque, eu não sei se você já reparou, quando você fala, todo mundo para te ouvir. Até o nosso tutor. Você já percebeu isso? Aí que eu comecei a observar. E realmente. E por que isso, né? A Faculdade de Letras Libras, de qualquer instituição que seja, pública ou privada, é muita teoria. Muita teoria mesmo. Então você fica decorando um tanto de coisa, né? E muito comparativo com o português. Então você fica às vezes mais tempo tentando entender a lógica de como que é o português para comparar com a Libras do que realmente na Libras. Eu lembro que teve muitas práticas que eu fiz nessa época de atividades da faculdade em que tinha a explicação de como funcionava um fenômeno linguístico no português, e aí na hora de fazer isso na Libras, a atividade era: vai lá e pesquisa, descobre como que era na Libras. E, inclusive, eu falei, pô, né, a faculdade está colocando a gente para poder pesquisar as coisas para depois eles criarem mais materiais, né? E quem dera que fosse, porque depois, quando a Raquel foi fazer Letras Libras também, foram 4 anos depois, alguma coisa assim. Eu já tinha formado, tinha um tempo, né? Depois de eu ter formado, mais ou menos uns 3 anos depois que ela começou a fazer. E aí eu fui ver que eram as mesmas práticas, as mesmas atividades, os mesmos materiais, as mesmas apostilas, às vezes as mesmas aulas. Poxa, a Libras é um universo tão incrível, tão apaixonante, tão profundo, né? Então, a grande questão sobre o intermediário de Libras é porque você tende a ficar comparando tudo com português. Igual as faculdades fazem, igual os cursos de Libras fazem. Eu, Madison, vivo imerso na Libras 24 horas por dia. Então, não só por eu ser casado com a Raquel, né, mas também pelas todas as outras práticas, né? A gente está fazendo uma série de viagens pelo Brasil. E desde que a gente começou essa série de viagens lá em 2021, cada vez morando em um lugar diferente, todos os lugares que a gente passa, a gente se conecta com a comunidade surda local. Isso traz muitos insights, traz novas perspectivas. Então, é realmente aquela dinâmica de vida na vida, realmente, para vivenciar a Libras. Como a Libras se integra com a linguagem corporal e expressões faciais? A comunicação humana, ela envolve esses mais diversos aspectos de expressão, né? Nós, seres humanos, utilizamos todo o nosso corpo para a comunicação, em maior ou em menor grau, né? Em especial, a Libras e outras línguas de sinais utilizam do corpo, da expressão corporal e da expressão facial. Quando a gente olha, por exemplo, para os aspectos relacionados à escrita da língua de sinais, a grande descoberta e impulso da escrita da língua de sinais foi perceber que as línguas de sinais têm expressões faciais e o quão é vital você expressar isso, né? Quando você olha aqui nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, por exemplo, você vê aqui textos completos escritos em Libras. E o que traz aqui essa dinâmica poderosa de comunicação em Libras é justamente as expressões faciais, que envolvem não só a expressão de você dizer que você está bem, e você faz a cara alegre, você está triste, faz uma cara mais triste, ou algo assim do tipo, mas envolve todos os movimentos que são feitos pelo corpo, ou seja, movimentos que não são feitos pelas mãos. Aqui, por exemplo, nessa parte aqui, você tem algumas expressões faciais na Libras. Algumas, mas são incontáveis outras expressões faciais que ao longo desse livro aqui, por exemplo, você vai ver. E não para só nas expressões faciais, mas nas expressões corporais. Tudo aquilo que você faz. Por exemplo, aqui, ó, quando a Raquel faz
Isso aqui é a Raquel, quando ela tinha cabelo grande. Quando a Raquel faz aqui essa inclinação do tronco, né, essa inclinada assim para o lado, e como que isso é escrito na Libras, né? E assim por diante, né? As expressões faciais da língua, tem várias aqui escritas também, e por aí vai. Qual que é a grande questão sobre as expressões faciais? Elas são tão integradas na Libras, nas frases, nos sinais, ela muda o significado de um sinal, ou ela é fundamental no significado daquele sinal. Por exemplo, esse sinal aqui, né, de estar satisfeito, de gostar de algo, né, você não pode fazer ele com a cara triste, sabe? Porque se você fizer ele com a cara triste, você está dando um outro significado para ele, que seria o significado mais ou menos assim. Tá, sabe? Tá bom, né? Sabe? Mas, sabe? Aquela coisa solta, assim. E isso na Libras, no português a gente faz isso com a voz, como eu fiz aqui agora, é a prosódia. Na Libras, a gente vai utilizar isso dentro da estrutura do sinal. Vai ter mudanças no movimento, mudanças na expressão facial, mudanças na expressão corporal. Então, quando você vai, por exemplo, para esse sinal, ânimo, animado, estar muito feliz, muito contente com algo, ele é diferente do sinal base, que é só assim. Nesse sinal aqui, tem o ombro para cima, tem um brilho maior na expressão facial, né? Os olhos ficam mais abertos, as sobrancelhas tendem a ir para cima, tem esse sorriso mais intenso. Aqui, o movimento, ele muda. Aqui, o movimento ele é mais devagar e menos intenso, ele é normal. Aqui tem uma intensidade maior. Então, essa vida que a expressão facial e que a expressão corporal traz para os sinais, ela é vital para a real comunicação em Libras, para a real expressão daquilo que você quer dizer. Porque muitas vezes você não precisa de trazer um tanto de novos sinais para a comunicação. Você tem que trabalhar a sua expressão facial. Às vezes aquele mesmo sinal que você já conhece, já sabe usar, não. Você sabe o sinal cru ali, né? Igual quando a gente estava na escola que a gente aprendeu o verbo to be lá do inglês, que você vai lá e aprende aquilo ali, decora e tal, mas na hora de você usar, você não sabe usar realmente, né? Então, tu decorou, mas não sabe realmente as nuances daquilo que você pode utilizar naquela comunicação ali. E no dia a dia de prática da Libras que eu vivencio, com a Raquel e com outros surdos, eu percebo que existem algumas nuances culturais dentro dessas expressões faciais na Libras e nas expressões corporais que permitem com que você consiga comunicar muito mais rápido e muito mais prático. Ontem aconteceu exatamente isso. A gente está morando atualmente na Chapada Diamantina, né? É uma região de muita mata, de muitas trilhas, de muitas cachoeiras, de canyons surreais, de montes surreais, que fica incrustada no meio, mais ou menos, do estado da Bahia, né? Então, o coração do Brasil aqui, né? E aí, quando eu estava fazendo uma trilha ontem com a Raquel, foi muito interessante, porque a gente vai com a GoPro, né? Uma câmera gravando algumas coisas, e eu vou sinalizando algumas coisas, né? Muito disso a gente acaba compartilhando também lá no nosso Insta e em outras redes sociais nossas. E também eu fui sinalizar algumas coisas, comentei algumas coisas ontem, e então eu virei a câmera assim, a Raquel foi e começou a sinalizar. E ela sinalizou e tal, terminou, e eu tava lá traduzindo ainda o negócio, sabe? Traduzindo e tal. Aí ela foi e sinalizou assim, eu não sei o que o Madison tá falando, como ela achando que eu já tinha terminado de traduzir ela e já tava falando outras coisas, comentando outras coisas. E aí quando eu terminei de gravar, de traduzir ela, né, ela já tinha terminado de sinalizar há bastante tempo, tipo, foi uma diferença, eu acho, de uns 20 segundos. Ela terminou de sinalizar e eu tava lá traduzindo ainda, entendeu? E aí eu falei pra ela assim, amor, não é que eu tô falando outras coisas não, eu tô traduzindo ainda o que você falou. Por quê? Justamente porque essa dinâmica de expressões faciais e corporais na Libras, ela traz um nível de profundidade ainda maior na comunicação. Então você consegue falar muita coisa, mesmo
usando menos sinalização com as mãos, por exemplo, né? Então, por exemplo, nessa situação aqui, né? A gente falou da situação de a mudança que uma expressão facial tem no sinal, mas como que isso pode impactar também na construção da frase, né? Então, para casa eu vou, né? Eu estou caminhando para casa, né? Aqui foi a sinalização normal, mas aqui tem algo diferente que muita gente não percebe, que é a direção do meu olhar. Então, o meu olhar ele está direcionado para onde eu estou fazendo, percebe? Então, eu olho para cá. Mas não é só isso. A minha cabeça também está para lá. Ou seja, a minha cabeça não está reta aqui e eu só estou olhando de cantinho de olho. Não. Existe uma inclinação da minha cabeça aqui. Então, aqui é a construção normal da frase. Agora, olha como que a expressão facial pode mudar. Agora já eu estou caminhando, eu estou indo para casa feliz da vida. Percebe? Só por causa de uma expressão facial. Agora, se eu mudar a expressão facial e também o movimento, coloquei um movimento mais lento e fiquei com uma cara mais triste, né? Ou seja, estou indo para casa, mas estou mais reflexivo, estou mais pensativo. Percebe? A sinalização em si é a mesma, ou quase a mesma, mas uma mudança pequena que seja na expressão facial ou na expressão corporal vai mudar a dinâmica. Percebe? Vai trazer mais vida para aquilo, conforme aquilo que você quiser transmitir. E isso não é só para a frase do dia a dia, isso é para interpretação, isso é para comunicação na igreja, no trabalho, com os surdos, nos mais diversos ambientes. A grande questão é que quem está no nível intermediário de Libras, por exemplo, não consegue perceber essas nuances na Libras. E tudo aquilo que você não consegue perceber, tu não consegue aprender, porque você não percebeu que aquilo ali é algo diferente, algo novo, comparado àquilo que você já sabe. E aí está também um dos elementos que acabam fazendo quem está no nível intermediário travar. E é por isso que é tão vital e tão poderoso esse olhar externo. Nos meus processos de mentoria, por exemplo, eu fico sempre observando a sinalização dos meus mentorados, tanto de quem está começando na Libras agora, quanto de quem já está no intermediário de Libras, quem já está avançando mais. E eu consigo identificar com muita facilidade, muita clareza, o nível que a pessoa está olhando a sinalização dela. E dar direcionamento, olha, até esse aspecto linguístico da Libras você já captou, você já absorveu. Agora vamos trabalhar esses aspectos aqui. E com essas práticas e com esses materiais. Então, esse direcionamento de quem tem muita mais vivência, quem vive e respira Libras, faz total diferença. Impulsiona ainda mais. Se você quer saber mais detalhes sobre como funcionam os meus programas de mentoria, tem um link logo aqui abaixo. Clica lá, preenche sua ficha de interesse, que meu time vai conversar com você e te orientar nos seus próximos passos desses bastidores. Como aumentar o vocabulário da Libras de maneira eficiente, parar de ficar dependente sempre dos mesmos sinais e travar na Libras ao esquecer alguns desses sinais. A expansão de vocabulário, em qualquer língua que seja, ela passa, obviamente, pelo período de você estudar o vocabulário. Só que o jeito como geralmente se estuda vocabulário, tanto no português, tanto da Libras quanto de outras línguas aqui no nosso país, por exemplo, vai fazer um curso de inglês. A forma como você estuda o vocabulário do inglês, você fica também lá decorando cada palavra em inglês, comparando com o português, ou seja, é tudo uma comparação como se, tipo, você pudesse só, o único jeito de aprender fosse ancorando com a língua que você já tem. Mas não é assim que funciona, né? E aí vem a grande questão de que a lógica da Libras não depende da lógica do português. Consequentemente, tem determinadas situações de comunicação na Libras, sinais, expressões idiomáticas e várias outras coisas que você não vai encontrar no português. Você vai encontrar onde? Você vai encontrar na prática, no dia a dia, em contato com os surdos. Só que aí é um desafio, porque só ter contato com os surdos não basta. Se bastasse, todos os familiares de surdos dominavam a Libras. E a verdade é que, infelizmente, a maioria dos familiares de surdos, colegas de trabalho, mesmo pessoas na igreja que têm contato com surdos, não sabem, às vezes, quase nada de Libras, né?
Mas, se o ambiente que você vivencia a Libras é um ambiente propício e o nível linguístico dos surdos que você tem contato, eles têm um nível linguístico direcionado e que vai te ajudar a ir para o seu próximo nível, ali você pode captar novos sinais, novas expressões idiomáticas, novas estruturas frasais com esses sinais que você já conhece ou com mais vocabulário para você adquirir. Então, ali você pode captar isso. O grande desafio disso, além da questão de nem sempre o surdo ter um nível linguístico apropriado para esse tipo de prática, para você aprender mais ali naquele ambiente, tem a questão também de que, às vezes, cá entre nós, você está ali para conversar, né? Então, acaba se perdendo muitos sinais quando você está tentando aumentar o seu vocabulário só no contato com os surdos. Ajuda? Ajuda. Mas é o que realmente vai impulsionar seu desenvolvimento? Definitivamente não. E eu falo isso por experiência própria, porque foi assim que eu tentei fazer lá atrás. Eu trabalhava coordenando 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade. Então, eu tinha um leque de possibilidades de comunicação com surdos muito maior do que todo mundo. Mas mesmo assim, chegou um ponto em que eu falei, cara, não é assim que eu vou conseguir ir para um outro nível aqui, entende? E aí eu fui entendendo outros mecanismos da Libras, outros mecanismos de comunicação e criando práticas específicas que eu poderia fazer para realmente impulsionar isso. E foi tão forte, foi tão profundo essa expansão de vocabulário que eu tive a partir dessas novas vivências e práticas que eu fui desenvolvendo no dia a dia, que muitos desses surdos ali depois me chamaram para almoço na casa dele, para interpretar reunião na escola do filho, para vários outros momentos de atendimentos ou de conversas, de consulta médica, de muitos outros espaços, né? Muitos desses surdos que eu coordenava ali, eles foram participar do meu chá de panela, quando eu casei com a Raquel, foram no meu casamento também, vivenciar, enfim, essa troca e essa vivência aconteceu por causa do meu desenvolvimento da Libras, e não o contrário, percebe? E aqui tem um outro aspecto relacionado a esse aumentar o vocabulário, que está relacionado ao aprofundamento do vocabulário que você já tem. Às vezes os sinais que você já conhece, eles têm um nível de profundidade muito maior do que o que você pensa que tem. E você está ali, limitado naquele negócio. Exemplo, esse sinal aqui, ó. Esse sinal, se você tem intermediário de Libras, ou se você já conhece esse sinal aqui, conta aqui embaixo. Qual que é o significado desse sinal? Conta aí. Contou? Digitou aí? Beleza. Ó, esse sinal aqui, muita gente vai dizer que significa vida, viver. E sim, ele significa isso. Mas não é só isso que ele significa. Ele significa vida, viver, estar presente, o momento exato que a gente está vivenciando, algo que está sendo feito ao vivo, pode ser usado esse sinal aqui também. A televisão quebrou, e aí você levou para o técnico foi lá, consertou e tal, e ela está funcionando. É esse sinal aqui também, entende? O coração de uma pessoa voltou a bater, é esse sinal aqui. Você vai na casa de um amigo seu, tocou a campainha lá, né? Aí vamos supor que fosse um interfone, fosse aquele interfone com vídeo, né? Aí você tocou lá e tal, e seu amigo é surdo, e aí você foi e perguntou para a mãe dele em Libras, assim. Vamos supor que a mãe dele soubesse um nível bem profundo de Libras, o que é bem raro, né? Você perguntasse assim. Aí você ia fazer justamente esse sinal aqui, né? Esse sinal de ter, junto com esse sinal aqui, né? Ou só esse sinal aqui, né? O meu amigo tá aí, né? Aí você provavelmente ia fazer o sinal dele, né? Que é justamente essa dinâmica de que aquela pessoa está presente naquele local, naquele momento, ou seja, ela está aí. E para além desses significados aqui, existem incontáveis outros significados nesse simples sinal. Percebe? E aí, qual que é a grande nuance aqui? A grande nuance é que a maioria das pessoas acaba não percebendo isso, porque são aspectos culturais. E para além disso, aumentar o vocabulário não diz respeito somente aos sinais, mas diz respeito a você dominar
os classificadores da Libras, dominar o visual vernacular e se aprofundar ainda mais nessas práticas. Infelizmente, muita gente não sabe usar os próprios sinais que já sabe. Ou seja, você sabe os sinais, mas não sabe usar os sinais. E aí meleca o meio de campo todo, entende? Ou usa aqueles sinais, mas não percebe a estrutura vital que está por detrás daquele sinal. E aí você fica refém preocupado. Nossa, se eu fizer assim, tal. Você fica preocupado com aquele pequeno detalhe, aquela pequena coisa daquele sinal, e isso acaba fazendo com que você perca algo mais que está em torno ali, como os classificadores, o próprio visual vernacular também, que hoje é vital para a comunicação com surdos em muitos lugares no Brasil, praticamente. E quanto mais você ficar tentando, mas olhando de forma muito específica assim, você acaba perdendo essa possibilidade do macro, essa possibilidade de expansão na sua comunicação. Como melhorar a habilidade de datilologia, soletrar palavras em Libras? A datilologia, né, também conhecido como alfabeto manual, é você usar determinadas configurações de mão para representar o alfabeto no português, o alfabeto do português ou de outras línguas, né? A grande nuance sobre a datilologia é porque muita gente fica preocupado em fazer ela muito rápido. Outros não conseguem fazer rápido, só ficam fazendo devagar. Existe uma certa cadência que você tem que ter ao fazer a soletração de algo. Por exemplo, aqui na datilologia do meu nome. Aqui é uma velocidade aqui é uma velocidade de sinalização que foi feita aqui nessa datilologia, que é a velocidade normal. Não é rápido, mas também não é devagar. Percebe? Ela tem um certo equilíbrio aqui na forma de fazer. E como você pode fazer para poder melhorar isso? Primeira coisa, você tem que dominar realmente as configurações de mão da Libras do jeito que elas são para o alfabeto manual. Inclusive, nosso livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, tem uma parte aqui que mostra exatamente as configurações de mão do alfabeto manual da Libras. E aqui é um ponto muito curioso, talvez não vou encontrar aqui porque está num lugar muito específico, mas é um ponto muito curioso que muita gente olha para a datilologia e acha que é só você decorar aquilo que está na folhinha, aquilo que foi mostrado num vídeo ali e tal, mas acaba pegando o jeito errado de fazer. Então, por exemplo, aqui, a mão tem que ficar parada para você fazer datilologia de algo. Abacate. Não é para você ficar fazendo assim, sabe? Isso aqui, além de dar muito mais trabalho e gastar muita energia, não é o jeito certo de fazer. É usar desse tipo de movimento assim? Mas é quando você quer falar de uma sigla, em que cada letra representa algo daquela sigla, entende? E nem precisa ser tão para frente assim, né? Um pouquinho só, percebe? Para além disso, a datilologia é prática. Então, uma vez que você sabe o alfabeto manual da Libras, você precisa de praticar ele de novo, né? E a palma da mão sempre vai estar para frente aqui. Sempre, em todas as letras do alfabeto manual. Então, eu vou ficar segurando aqui assim para você ver como que a palma da mão fica aqui assim. Ó, A, B, C. Percebe? O C não é de lado. O C é aqui assim. Ah, Madison, mas assim vai visualizar melhor que é o C. Sim, aí você vai usar isso aqui quando você estiver lá na frente interpretando uma prova. Aí você faz A, aí você sinaliza. B, você sinaliza. O C, você sinaliza. Só. Mas para o restante, para a comunicação realmente, para você soletrar algo, o C vai ser feito assim. C, D, E, F, G. Percebe? Tudo... a palma da mão está virada para frente, tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque é dessa forma que no dia a dia os surdos realmente usam. Ah, mas no meu curso de Libras o professor fez assim, A, B, C, D, E, F, e ele foi virando a mão. Sim, é aí que começam os erros da coisa. É aí que começa o equívoco da coisa. Por quê?
desse jeito aí, você está fragmentando a língua de sinais. E a perspectiva pela qual eu estou mostrando que a datilologia é feita assim, com a palma da mão sempre para frente, é a perspectiva daquilo que realmente os surdos usam no dia a dia, quando eles estão soletrando algo. Percebe? E se você quer impulsionar a sua prática, você precisa de fazer aquilo como os surdos realmente fazem. Gente, isso aqui é o que funciona hoje para você realmente impulsionar a sua prática de datilologia. E aí o que é? É fazer de novo, de novo, de novo. É praticar soletrar muitas e muitas e muitas coisas. É pegar uma música que você gosta e sair soletrando ela enquanto você está caminhando na rua. Mesmo que você vai fazer com a mão aqui embaixo assim, né? Aí você vai lá soletrando aquilo ali enquanto está caminhando. Eu fiz isso incontáveis vezes. Agora, para quem acha que a datilologia tem que ser feita muito rápida, se engana. Se você fizer muito rápido, ninguém vai entender, nem os surdos. Tem muitas vezes que eu soletro alguma coisa que às vezes o surdo não entende. Eu preciso abaixar a bola assim um pouco, fazer um pouco mais devagar. De tanta prática, de tanta vivência que eu tenho na Libras, percebe? Então, aqui são algumas estratégias que você pode utilizar. Agora, o poder real da datilologia, ele começa quando você usa ela mesclada com classificadores, usando aquilo ali realmente de forma assim bem firme, bem enraizada, conectando realmente aquelas duas coisas com uma nuance muito mais profunda e muito mais poderosa. Então, se você ficar praticando a datilologia só pela datilologia, isso não vai mudar em nada a sua vida. Inclusive porque a maioria dos surdos não domina o português. Agora, se você domina a datilologia dentro de um contexto frasal, junto com outros sinais da Libras, e mais do que isso, usando classificadores, e usando a datilologia, inclusive, como um recurso desses classificadores da Libras, aí sim, além de muito mais divertido, a sua comunicação vai ficar muito, muito, muito mais clara. Lá dentro da mentoria, por exemplo, eu tenho práticas específicas e especiais para aprofundar ainda mais em cada um desses usos que eu falei aqui. Justamente porque o poder da Libras está em você poder praticar a Libras, não ficar na teoria. Teoria por teoria, qualquer lugar tem. O real poder é a prática. Por isso que na mentoria eu trabalho questões práticas, técnicas práticas, orientações práticas e materiais para você realmente vivenciar a Libras de forma viva e ir para o seu próximo nível. Tem um link logo aqui embaixo, clica lá, conversa com o meu time, preenche a sua ficha de interesse, que eles vão fazer contato com você para você poder dar esses próximos passos. Como entender um sinal da Libras, mesmo que eu nunca tenha visto ele antes? Esse era o meu sonho de consumo quando eu estava aprendendo a Libras. E eu descobri um jeito de fazer isso. Os sinais da Libras, eles nada mais são do que um acordo social de que é daquela forma que a gente vai se comunicar sobre algo. Na verdade, todas as palavras, de qualquer língua que seja, são um acordo social, né? Ou seja, as pessoas estavam em determinado momento juntas em um lugar e precisavam se comunicar sobre algo. Comunicar é aquilo que você tem em comum com a outra pessoa, né? Então, se eu falo algo, uma palavra que você não conhece, por exemplo, xirifômpilo, alguns mentorados meus já sabem o que é xirifômpilo, mas a maioria das outras pessoas não sabem. Para quem sabe, saca que palavra é essa, sabe o poder que vai ser aplicar o poder do xirifômpilo na sua vida. Mas outras pessoas não sabem. Então isso aqui comunica com quem sabe, com quem tem essa palavra em comum. Com quem não tem, não comunica nada. Inclusive parece ter uma palavra estranha, parece ter um xingamento, alguma coisa do tipo. Mas não é. Percebe? E aqui que está a grande nuance em relação às línguas de sinais. Por quê? Porque os sinais da Libras e toda a comunicação em Libras surgiu justamente desse desejo dos surdos de se comunicarem entre si, de estabelecer algo que eles teriam em comum uns com os outros e de que poderia gerar essa comunicação. Então, para você entender um sinal, mesmo que você ainda não conheça ele, você tem que saber e vivenciar e ter dentro de você já essa essência da Libras. Porque se você tiver a essência da Libras, você vai conseguir aplicar isso nos mais diversos contextos. Lá atrás, quando eu era criança, minha mãe fazia chup-chup, sacolé, din-din, geladinho, geladão, depende
onde você mora para você saber um nome diferente, mas é tudo a mesma coisa, né? Minha mãe fazia chup-chup para vender e fazia de coco, de amendoim, de quick e de muitas outras coisas. Mas tinha um sabor especial que ela fez, porque ela tinha ido lá no Mercado Central e ela comprou um vidro assim que era a essência de menta. Nossa, o negócio era saboroso demais, velho. Nossa. A boca até saliva só de lembrar. Por quê? Porque aquela essência de menta era o grande segredo da minha mãe para ela poder fazer muitos chup-chups de menta, sabe? E ninguém mais no bairro fazia. Então a sensação, a galera ia de outras ruas para poder comprar chup-chup de menta ali, era uma delícia. Mas eu via minha mãe fazendo aquilo ali, e não só o de menta, mas a forma como ela preparava o chup-chup de coco. Tem gente que acha que bate o coco com leite, coloca açúcar e tá pronto, mas não é. Minha mãe colocava um pouquinho de sal ali para poder dar aquela equilibrada no doce, ou seja, tinha algo a mais ali que ela sabia fazer. Mas eu vi com meus próprios olhos ela pegando aquilo que ela tinha, aquele preparo que ela tinha feito, quer fosse o de menta, porque tinha a quantidade certa para ela poder diluir aquilo em água, a quantidade certa para poder adoçar, tinha determinada marca especial de açúcar para poder utilizar, enfim. Mas eu via justamente ela utilizando isso e depois fazendo muitos e muitos chup-chups. E na outra semana, quando aquele estoque ele já tinha acabado, e ela fazia mais, da mesma forma. Ela sabia a essência, ela sabia usar a essência de menta, ela sabia os ingredientes necessários, a quantidade necessária de colocar, quando era outro tipo de sabor que ela mesma ia preparar para ela colocar. Então ela dominava o uso das essências. E por ela dominar o uso das essências, ela sabia fazer várias e várias e várias combinações. E isso trazia a possibilidade de as pessoas gostarem, curtirem e quererem mais. E saberem que ali era aquele sabor, aquela continuidade que eles poderiam experimentar. E com a Libras acontece da mesma forma. Quando você domina a essência da Libras, você realmente consegue se comunicar com surdos em mais diversas situações. Inclusive, quando o surdo chega, sinaliza algo que você não conhece. Você olha para o sinal e você entende o sinal, você entende as estruturas do sinal, você entende por que aquele formato de mão, aquela configuração de mão. Você entende por que é aquele movimento, qual que é o significado daquilo. Você entende por que o sinal é feito naquele local. Você entende por que é aquela expressão facial que é usada. Você entende por que é com uma mão, por que é com duas mãos. Você entende por que está sendo feito com a mão direita, com a mão esquerda. Você entende aquilo ali dentro daquele contexto de comunicação, dentro daquela situação mais geral de comunicação. Ou seja, são várias camadas que você capta assim. Isso é dominar a essência da Libras. E hoje, quando eu vejo as pessoas tentando aprender a Libras, qualquer nível que esteja, mas especialmente quem sente que já está assim, no nível mais intermediário de Libras, acaba travando e não consegue avançar, justamente porque se vê refém e totalmente dependente de aprender mais sinais, decorar mais frases, tentar montar outras frases que os caras já sabem. E nisso aí acaba perdendo o real poder da essência da Libras, que é a cultura surda e a linguística da Libras. Agora, isso não é só teoria, porque se fosse teoria, todo mundo que sai por aí fazendo faculdade de Libras, pós-graduação e tal, ia saber a essência da Libras. Eu lembro quando eu estava fazendo pós-graduação, a minha professora chegou toda empolgada e tal, e os colegas ali na pós, né, tinha surdos e tinha os ouvintes participando, alguns já eram profissionais da área, né, como eu e outras pessoas estavam ali também, e aí a professora trouxe que isso aqui era sinal de pais, né, pais, pai, mãe e tal. E ela falando assim, sinalizando e tal, não, porque os pais dos alunos, não sei o que e tal, os pais dos surdos, e tem a reunião dos pais, e ela toda empolgada assim, né, porque esse é o sinal de pais, ou seja, você tem o sinal de tio, você tem o sinal de primo, você tem o sinal de avô, você tem o sinal de mãe, você tem o sinal de pai, e por aí por diante, né, e você tem esse sinal aqui que significa pais, significando a mãe e o pai. E ela falando assim, tantas vezes sobre isso. E aí chegou um ponto que eu falei assim, professora,
Você já percebeu o que realmente significa esse sinal que você está fazendo? Aí ela, como assim? Eu falei, não, porque você tá, tipo, tempão na aula de hoje, você tá explicando, toda hora você retoma esse sinal. Eu percebo que você gosta muito dele, mas você já percebeu realmente o significado desse sinal, a estrutura dele? Aí ela, como assim? Me explica melhor. Eu falei assim, esse sinal aí, professor na pós-graduação, né? Esse sinal aí, professor, ele significa a junção de dois sinais. Ele é a junção do sinal de pai, de mãe, quer dizer, e o sinal de pai. É isso. Mãe e pai. Por quê? Porque essa é uma das variações regionais desse sinal de mãe e de pai. Então, esse sinal aqui, feito aí na região onde você falou que você mora, nesse significado, é isso. É a junção desses dois sinais. Então, tipo, não é uma novidade. É um sinal que já está aí na Libra. Você sabe o sinal de pai, sabe o sinal de mãe, juntou os dois, formou o sinal. Percebe? Então, essa dinâmica de compreender os sinais da Libras, mesmo que seja num primeiro contato, vem justamente daí. Vem justamente da possibilidade de entender essa estrutura que a Libras tem, de entender essa lógica na Libras. É por isso que os nossos alunos, inclusive, eu revelo muito desses bastidores lá na mentoria, né? Na mentoria, eu vou mostrando justamente essa dinâmica real de comunicação em Libras nas mais diversas situações. E com técnicas práticas que você vai poder aplicar em qualquer lugar do Brasil. Tanto de onde você mora atualmente, ou se você um dia mudar de cidade, de estado, ou mesmo se numa viagem você for chamado para interpretar em algum lugar, você realmente está preparado, porque você sabe não só, eu sei sinal de tal lugar, não, mas você entende realmente como que a Libras funciona, você entende realmente essa dinâmica, essa vida real que a Libras tem, e é isso que impulsiona você a ir para o seu próximo nível. Aplicando técnicas simples, práticas e intuitivas, você pode ir para um outro nível na Libras. E eu sei que para quem está no nível intermediário de Libras hoje, olha para a própria prática que tem de Libras, olha para o jeito que tem de sinalizar e olha para trás e fala, caraca, velho, o trabalho que eu tive para chegar até aqui. Eu sei que, quando você olha, nossa, o que eu tenho que fazer para poder ir para o próximo nível? Eu sei que muitas vezes parece algo muito distante, mas a verdade é que só é distante se você pegar o caminho mais longo, o caminho errado. Aí você vai ficar dando voltas um tempão. E você está dando voltas, não é porque é assim o normal o caminho da Libras. Não, é porque simplesmente você está indo pelo caminho errado. Aí você não sabe que é o caminho errado, aí você fica lá tentando corrigir a rota o tempo todo. É por isso que você está dando voltas. Entende? Quando você vai realmente pelo caminho da Libras, com orientação, com direcionamento, com a prática realmente voltada para a cultura surda, isso impulsiona o seu desenvolvimento. E é por isso que os meus mentorados, que os nossos alunos aqui na Universidade da Libras crescem e se desenvolvem com um nível de profundidade tão grande na Libras. E passa a ser ainda mais saboroso esse tipo de prática. Por quê? Porque tudo é focado na prática. Madison, mas eu estou começando. Eu não consigo fazer ainda como eu gostaria. Não tem problema. Nós temos trilhas especiais conforme o nível que você está. E conforme os objetivos que você tem. Percebe? Aqui tem um acompanhamento. Na mentoria você tem o meu olho no olho para tirar todas as suas dúvidas. E eu ainda revelo bastidores de outras pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui na Universidade da Libras, eu e Raquel e o nosso time. Eu revelo muitas outras coisas desses bastidores reais de cultura surda, do dia a dia real e que fazem total diferença. Às vezes, um sinal bem feito que você aprende de um determinado contexto e que você chega lá no seu ambiente de comunicação com o surdo, sua igreja, sua religião, no local onde você trabalha, ou mesmo se você já trabalha como intérprete, você usa aquele sinal ali, ou aquela forma de postura na hora de você fazer a sua sinalização, é um diferencial. Os surdos te olham com outro nível, as pessoas que estão ao seu redor percebem. Você passa a ser realmente um intérprete memorável, um intérprete que está realmente preparado para aquela comunicação. E mais do que isso, né? Nos nossos programas aqui, a gente tem materiais especiais para você baixar, tem materiais para você acompanhar no nosso portal exclusivo online, que foi totalmente desenvolvido com foco na Libras, no seu desenvolvimento na Libras, né? Então, por isso tem essas trilhas especiais.
As práticas são voltadas realmente para a cultura surda e com um nível de sinalização que qualquer pessoa consegue realmente entender e ir se aprofundando e captando essas novas nuances, essas novas percepções da Libras. Qual que é o primeiro passo para você ir para o seu próximo nível, independente do nível que você está agora? Simples. Tem um link aqui abaixo. Clica lá, preencha sua ficha de interesse, que meu time vai conversar com você, vai te orientar sobre os seus próximos passos para a gente trabalhar juntos nesses seus bastidores e levar a sua Libras para o seu próximo nível. Espero realmente que esse novo episódio do UniLibrasCast tenha trazido mais clareza para você que quer aprofundar mais na Libras, que quer ir para o seu próximo nível na Libras. Compartilhe com seus amigos. Se você quer ter o meu acompanhamento prático, olho no olho, para te ajudar a se aprofundar ainda mais, acesse o link aqui abaixo que a gente se vê lá na mentoria. Um abraço.